príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Estamos aqui no momento do nosso devocional, que é a leitura da Palavra de Deus. Estamos fazendo a leitura em um ano. E ontem terminamos o livro de Josué e hoje começaremos Juízes, né? Em Josué a gente viu que Deus cumpriu a sua promessa, né? Que foi entregar ao povo a terra prometida, né? Entregando os seus inimigos nas suas mãos, ajudando a vencer, né, os inimigos do povo de Israel, e eles chegando na terra prometida, sendo dividida aquelas terras. E Juízes, vamos ver o que tem para nós, né? O título do livro de Juízes é o mesmo. Deixa eu ler aqui de novo. O título do livro de Juízes, em hebraico, Shoftim, grego Krital, Juízes. É o mesmo da Vulgata, que é o latino Liber Judicum. O livro apresenta os líderes militares conhecidos como juízes, os quais Deus levantou para livrar Israel da opressão do inimigo. O governo dos juízes não era hereditário, pois o próprio Deus os escolhia e lhes dava poder. Então, a gente, quando terminou o livro de Josué, eu até fiz um comentário que Josué não escolheu um sucessor para ele, né? Então, quando Josué falece, o povo fica sem uma liderança. E a gente vai começar a ver que, a partir daí, foram levantados juízes. O autor desse livro, apesar do livro não conter nenhuma declaração explícita da autoria, a tradição atribui a Samuel. Vou ler aqui só rapidinho um propósito. O livro de Juízes descreve a história de Israel de um ponto de vista teológico ou espiritual. Registra um dos períodos mais sombrios da história de Israel, descrevendo-o com honestidade, sem nenhuma tentativa aparente de esconder os fracassos repetidos do povo de Deus. Israel começou a se mostrar infiel a Deus quando não tomou posse da terra prometida, conforme Deus havia ordenado. Depois da morte de Josué, uma geração adúltera de israelitas deixou de amar e obedecer a Deus e a sua lei, e escolheu as consequências dolorosas da sua desobediência. Deus disciplinou o seu povo, permitindo às nações vizinhas escravizar e oprimir Israel. No entanto, o Senhor se mostrou fiel e, junto com as aprovações, instituiu líderes para libertar seu povo. A história dos 6 juízes principais revela um círculo vicioso. No primeiro estágio, o povo de Deus peca contra ele, rebelando-se, desobedecendo e abandonando o Senhor. Como consequência, Deus permite a opressão do povo por seus inimigos. Mais cedo ou mais tarde, o povo clama ao Senhor pedindo libertação. Então, Deus levanta um libertador, militar ou juiz para resgatar o povo. Após um período de paz, os israelitas voltam a se rebelar contra o Senhor e, consequentemente, a sofrer opressão dos inimigos. O livro de Juízes mostra que a obediência ao Senhor resulta em bênçãos, enquanto a desobediência traz castigo. O Senhor é identificado como o juiz soberano de seu povo. Vou ler só esse pouquinho para não estender muito o vídeo, né? Então, hoje nós vamos estar lendo do capítulo 1 ao capítulo 3. Só aqui rapidinho, lembrando, né, que nós estamos nos livros históricos, né? A divisão da Bíblia. Primeiro a gente leu os 5 livros escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. E agora nós entramos nos livros históricos, que primeiro foi Josué, agora nós estamos em Juízes. Capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos.
Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai e a Imã e a Talmai. Otiniel conquista Debir. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, e Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje.
terras não conquistadas pelos israelitas. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão e com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porém, nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Observemos aqui que o povo, as tribos já começaram a não obedecer a Deus, porque a ordem de Deus era expulsar totalmente os inimigos, Aqui eles já começaram a desobedecer. Capítulo 2. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Aqui está a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. É certo. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Gente, desculpa, eu não li o versículo 6, porque aqui na minha Bíblia o título começa a partir do versículo 7. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. Voltando para o 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles.
e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos em redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes que se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram, seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Armate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. Otniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu.
servidão sob Eglon. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que os trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postiço, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de esculturas, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: Segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Glória a Deus. Por hoje são esses 3 capítulos, né? Vemos aqui a questão, né, do capítulo 11 de Deuteronômio, onde Deus apresentou sobre os israelitas, antes deles entrarem na terra prometida, a questão da bênção e da maldição. Todas as vezes que eles tivessem a obediência, andassem em obediência a Deus, eles seriam benditos. E todas as vezes que eles desobedecessem, né, como a gente viu na leitura, indo após outros deuses, eles seriam amaldiçoados e os inimigos venceriam sobre eles. Então, não é diferente hoje, né? Que nós possamos estar obedientes diante do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo vestir, pelo calçar.
pelo pão de cada dia, Papai do céu. Abençoa os missionários, Senhor, protege eles, Papai do céu. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está nos acompanhando, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.